Os CFDs como ferramenta de trading. Vamos então começar com o nosso habitual aviso de risco e neste sentido é meu dever informar que os CFDs são um produto financeiro complexo. Um investimento responsável exige que conheça as suas implicações e que esteja disposto a aceitá-las. Pode implicar a perda súbita da totalidade ou mais que o capital investido. As informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a IG não se responsabiliza pela informação. Estes são os pontos que nós vamos abordar, o nosso sumário para hoje, portanto, passar um pouco pela identificação da IG, a definição de CFDs, a gama de mercados, CFDs sobre ações, sendo um exemplo, como gerir o risco e CFDs versus outros instrumentos. Portanto, e por fim, uma breve síntese de como funciona a plataforma de negociação. Ora, antes de mais, quem é a IG? A IG é uma empresa que conta com mais de 15 anos de experiência em CFDs e foi fundada em 1974. Portanto, a IG completa este ano 40 anos. A IG é cotada no FTSE 250, portanto, conta com uma capitalização superior a 2 mil milhões de euros, quando temos mais de 150 mil clientes e, por exemplo, em Portugal temos uma média de 10 mil operações diárias. Estas operações podem ser agrupadas, são agrupadas, portanto, 45% das operações realizadas são no mercado de divisas, 40% em índices e 5% representam então as operações com ações. 48% dos nossos clientes tomam decisões no sentido de posições curtas e 52% tomam negociação através de posições longas. Apenas um dado informativo para que possam estar a par. Temos escritórios em todo o mundo. Londres é a sede onde se localiza a sede da IG, em Melbourne, Tóquio, Chicago. De facto, temos mais de 1000 funcionários e, a nível de regulação, somos regulados pela Autoridade dos Serviços Financeiros no Reino Unido, pela CNVM em Espanha e atuamos em Portugal sobre livre prestação de serviços, para que fiquem também com a indicação. Portanto, esta é a evolução gráfica da IG, a evolução das ações da IG, que podemos ver aqui no intervalo de tempo entre 2005 e 2012, onde vemos que tem uma evolução notória comparando com outros ativos, portanto, como por exemplo o índice espanhol IBEX. Ora, começando então aqui pela definição de CFDs. Os CFDs, ou contrato por diferença, é um acordo onde se troca a diferença do valor de um determinado ativo entre o momento da abertura e o fecho do contrato. Os CFDs permitem tirar partido tanto das subidas como da queda dos preços dos ativos subjacentes e sem haver a necessidade de ser titulares dos mesmos. Por outro lado, é preciso ter em conta que os CFDs requerem uma margem de garantia. Consiste numa percentagem do valor do mercado do ativo subjacente e podemos abrir uma posição de CFDs colocando apenas uma parte do valor total do investimento. Portanto, já vamos ver um caso prático onde se pode ser analisado este aspecto. Ora, nós facultamos uma vasta e ampla gama de mercados. Nós permitimos a negociação dos principais índices mundiais durante 24 horas. Facultamos o acesso a mais de 70 pares de divisas. Temos mais de 7.500 ações, com margens a partir de 5%. Possibilitamos o acesso a opções binárias, ETFs, commodities, matérias-primas, energias, taxas de juros, até mesmo dívida soberana, como por exemplo da Alemanha e Inglaterra. Temos mais de 11 mil mercados subjacentes. Como podem ver, a oferta é mesmo muito ampla e atua nos mais diversos campos. Portanto, vendo agora aqui o caso concreto de CFDs com ações, como tínhamos visto, dispomos mais de 7.500 ações de todo o mundo, desde ações portuguesas, europeias, como também americanas, e há uma comissão única de 10 euros para ações europeias. As margens variam desde 5% e podem ir até 25% do valor, sem vencimento. Portanto, é uma decisão que tomam e permite também aqui o acesso à taxa de financiamento equivalente ao Euribor, portanto, mensal de mais ou menos 2,5%. Portanto, esta percentagem aplica-se no caso da Europa,
mas, por exemplo, para a América é o labor do dólar, no Reino Unido será então da libra, para que possam também ficar com esta indicação. Permitimos o acesso à liquidação de dividendos, sim, mesmo não sendo detentores do ativo, têm acesso às mesmas regalias, às mesmas vantagens que um titular de uma carteira de ações. Permitimos o acesso à Quaex, Turquoise, BAT e, portanto, também permitimos a utilização de DMA, portanto, ter acesso à profundidade de mercado. Vamos saber o volume que está a ser transacionado, vamos ter acesso ao número de ações que está a ser vendido ou comprado de um determinado ativo. Vendo aqui um exemplo de CFDs sobre ações. Temos aqui um exemplo da Telefónica, onde eu tenho aqui um preço de venda a 15.17, compra 15.18 e eu pretendo comprar 2.000 ações. Como é que podemos avaliar esta questão? Portanto, estamos a falar a nível de ações, querendo comprar 2.000 ações a 15.18, portanto traduz-se num investimento de 30.360 euros. Em cima disto, no mercado tradicional, ainda vai ser aplicada a comissão variável, que inclui as taxas de corretagem mais as comissões de custódia. Com os CFDs, como é que eu vou negociar? Ora, eu só vou incluir 5% do valor da exposição, portanto 5% de 30.360 euros, ou seja, o meu investimento é de 1.518 euros para ter uma exposição de 30.360 euros. E onde vai ser aplicada a comissão fixa por trade, que são 10 euros. Somente isto, não tem de contar com nenhuma outra taxa associada. Ora, há uma atualização, eu comprei a 15.18 e neste momento elas estão a cotar 15.87, 15.88 e eu tomo a decisão de fazer então uma ordem de venda. Como é que eu tomo esta posição no mercado tradicional? Portanto, eu vou pagar uma comissão de fecho, que se traduz então na corretagem mais a comissão de custódia, e nos CFDs aquilo que a minha comissão são de 10 euros, uma vez mais uma comissão fixa. A mais-valia é calculada exatamente da mesma forma, portanto, nas duas vertentes. Se estamos a falar da diferença do valor em que eu entro e do valor em que eu vou sair, portanto, a diferença entre 15,88 e 15,18, portanto, 69 cêntimos por ação, a multiplicar por 2.000, a minha mais-valia bruta são 1.380 euros. Em termos percentuais, o que é que isto significa? Ora, eu para ter este ganho, em termos brutos, eu tive de colocar nesta negociação 30.360 euros no mercado tradicional. Com a IG eu investi 1.519 euros. Comparando o valor que investem versus a rentabilidade, claramente os CFDs oferecem uma maior maximização dos ganhos. Portanto, a rentabilidade é de 4,5% no caso do mercado tradicional e nos CFDs representa uma rentabilidade superior a 90%. Como é que, tendo em conta que os CFDs são um produto alavancado, é um produto de risco, conforme vimos, por exemplo, no aviso de risco, mas há aqui formas que nós temos de condicionar o risco, no fundo, de poder otimizar as vantagens deste derivado, que é potenciar ganhos. Obviamente que, havendo a situação de perda, também estes podem ser ampliados. No entanto, nós permitimos o acesso a ferramentas que vão ajudar a limitar as perdas. Portanto, optando por um determinado nível, se houver realmente atualização, portanto, eu não vou perder mais do que aquilo que já está então definido por mim. Como é que eu faço esta gestão do risco? Através do uso de stops. Nós colocamos à disposição 3 tipos de stop distintos. O dito stop normal, portanto o stop loss não garantido, que vai reduzir a margem e o risco. No entanto, a sua atuação está dependente das condições do mercado. Como é que eu posso ainda contornar este aspecto? Através do stop loss garantido. Portanto, como o próprio nome diz, independentemente das condições do mercado, a posição vai ser encerrada àquele nível. Inclui um prémio, portanto tem um custo de 0,3%, há um spread adicional, no entanto a perda máxima está garantida, aconteça o que acontecer, sabemos que a nossa posição vai ser encerrada. Daí haver também o custo, portanto, entre o nível que eu coloco e o nível real do mercado, esta perda é assumida pela IG.
Portanto, pode ser incluído um prémio de 0,3 ou mesmo um spread adicional, mas quando colocam esta opção na plataforma vão saber qual é então o valor que está implícito de acordo com o ativo que estão a negociar. E ainda um stop loss dinâmico. Portanto, esta é uma ferramenta que vai acompanhar, digamos assim, o desempenho. Tem uma atualização automática, não tem custos, no entanto, não está garantido. Portanto, vai sempre depender das condições de mercado. E ainda podem incluir um limite, portanto um stop profit, mas, ou seja, que a posição vai encerrar quando atingir para mim o nível que para mim já é considerado como ganho e a posição também é encerrada. Vamos ver agora um exemplo gráfico onde nos mostra, nos exemplifica esta questão dos stops. Portanto, eu tenho aqui, vendo 100 CFDs a 540 dólares, ou seja, estamos a falar de uma margem investida de 2.700 euros para ter uma exposição ao mercado como exposição ao mercado de 54 mil dólares. Ora, coloco aqui um limite a 460 dólares, que me representa uma mais-valia de 8 mil dólares. Em seguida, eu coloco um stop garantido a 565 dólares, ou seja, eu não quero perder mais do que 2.500 dólares. Eu, ao vender os 100 CFDs a 540 dólares, portanto, estou a ter uma exposição ao mercado de 54 mil dólares, investi 2.700, portanto, coloquei como margem 2.700 dólares e tenho então aqui colocado um limite a 460 dólares, que já me vai representar uma mais-valia de 8 mil dólares e se realmente houver algo contra a minha posição, eu coloquei um stop garantido a 565 dólares, portanto eu sei que não vou perder mais de 2.500 dólares. Ora, vemos agora a execução do stop. Portanto, há um gap de 10%, o preço de abertura é de 600 dólares, portanto, representa uma perda face ao valor da minha posição, o nível em que eu entrei, representa uma perda de 6 mil dólares. Mas o stop estava previsto que atuasse em 565 dólares, portanto, eu não ia perder mais do que 2.500 dólares, e foi isto que aconteceu. Portanto, sendo o stop executando a este nível, portanto, eu não perdi mais do que os 2.500 euros, logo, para quem não coloca o stop, a perda representa um valor de 6 mil dólares. Portanto, é uma diferença absolutamente importante que devem ter em conta. Relativamente portanto, aos CFDs, e recapitulando um pouco, portanto, a utilização dos stops permitem aqui gerir o risco e as implicações que daí possa haver, portanto, limitando as perdas. Conforme podem ver, a execução desta ferramenta é bastante útil, sobretudo neste ponto. Ora, vendo agora uma tabela que nos ilustra aqui as principais características dos CFDs em relação a outros instrumentos financeiros. Portanto, aqui estamos a falar de ações, warrants, futuros e dos CFDs da IG. Portanto, vemos claramente que é um produto muito completo, com características que ajudam a que possa, portanto, maximizar as decisões que têm a nível de negociação. Os CFDs da IG são completamente transparentes, podem ser negociados 24 horas por dia, por exemplo, a nível de índices, o que não acontece com os outros derivados. Há a possibilidade de colocar um stop garantido, uma ferramenta muito importante na negociação com derivados. Pagamento de dividendos também permite, à semelhança do que acontece com ações, mas que não acontecem com outros instrumentos, como por exemplo os futuros. São produtos alavancados, de fácil compreensão e há uma vasta gama a nível de mercados para poder então negociar. Liquidação diária, não há comissões de custódia e também não têm data de vencimento. Portanto, só acontece isso, por exemplo, com ações. E, no fundo, são estas as principais características que distinguem os CFDs dos outros derivados. Como veem, comparando com outros instrumentos, claramente os CFDs são um instrumento mais completo que neste momento está no mercado. Ora, como é que podem negociar CFDs? Portanto, a IG tem uma plataforma de negociação exclusiva, nossa, uma plataforma online, 100% fiável e segura. Portanto, é feito um investimento anual na ordem dos 20 milhões de euros em tecnologia, portanto, sempre com o objetivo de incrementar e otimizar o desempenho da mesma. Como vimos, através da plataforma há o acesso a 11 mil mercados subjacentes, podem utilizar alertas, podem consultar DMAs,
Temos também notícias, uma parceria com a agência Reuters que permite o acesso a notícias de uma fonte bastante credível. As notícias são da Reuters e são atualizadas ao minuto. Portanto, inclusão também de análise fundamental, a ajuda da interpretação de análise técnica, o uso de ferramentas, permite também o acesso a ferramentas como o AutoChartist, portanto, o reconhecimento de padrões gráficos e também o acesso a gráficos da Pro Real Time, portanto, um pacote de gráficos avançado com a funcionalidade mesmo de operar a partir dos gráficos. E também o Centro de Análise e Informação Insight, portanto, uma ferramenta muito útil que compila numa só página várias informações a nível de um determinado ativo. Para terminar então a nossa formação de hoje, apenas informar que nos podem seguir nas redes sociais, estamos disponíveis no Twitter, no YouTube e no LinkedIn, portanto com comentários de mercado, divulgação de seminários, vídeos, novidades da IG, campanhas, informação sobre os mercados, inclusivamente um arquivo de seminários. Podem consultar no YouTube. Relembro, portanto, Twitter, YouTube e LinkedIn. Para terminar, para que fiquem também com a informação, portanto, os nossos contactos são gratuitos, podem contactar-nos através do 800 814 763, no nosso site www.ig.com/pt. Agradeço a todos a presença, desejo a continuação de boa tarde e bons negócios.